A tímida virgem revela segredo chocante no dia do casamento. Ninguém esperava isso. Ana sempre foi a tímida da turma, aquela que preferia ler um bom livro a se misturar às festas. Mas no dia do seu casamento, vestido branco e flores exuberantes, algo estava prestes a mudar. Todos os olhos estavam sobre ela, brilhando de alegria e expectativa. Até que, no momento mais esperado, quando o padre perguntou se alguém tinha algo a declarar, um silêncio profundo tomou conta da igreja. O ar ficou pesado. Até os pássaros que costumavam cantar lá fora pareciam ter parado de repente. Então, uma sombra apareceu nas costas de Ana. Era Luísa, a melhor amiga, com olhos arregalados e um papel em mãos. O murmúrio da multidão de convidados começou a aumentar, como um tsunami se formando. "Eu não posso ficar calada!" Luísa gritou, sua voz ecoando. Ana ficou pálida. Os dedos tremeram ao segurar o buquê. O que Luísa iria revelar? Os convidados se entreolharam. Um misto de curiosidade e um frio na barriga. A tensão era palpável, e Ana pensou que seu coração fosse explodir. Ana foi para Lisboa no último mês. Luísa disparou, como se tivesse soltado uma bomba. Ela conheceu um homem misterioso. E ela nunca disse a ninguém. As reações foram imediatas. Alguém soltou um "não pode ser", enquanto o outro murmurava: "Ela nunca faria isso." O rosto de Ana queimava, o calor subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. E então tudo ficou ainda mais intenso. E ele disse que se você não voltar, ele vai. Luísa hesitou, como se temesse o que diria a seguir. Ana, com um nó na garganta, se sentiu presa em um turbilhão de emoção. Amor, medo, dor. O que estava acontecendo? Cada um dos convidados estava na ponta da cadeira, absorvendo cada palavra. O arrepio na espinha de Ana era incontrolável. Compras em Lisboa, segredos guardados. Um homem que parecia ter conseguido romper a barreira da sua timidez. O que mais Luísa sabia? O que ela não estava contando? O silêncio se tornou um grito ensurdecedor. Ansiosos, todos se perguntavam: quem era esse homem? O que isso significava para o casamento? Ana olhou para o altar, para seu noivo agora paralisado, com os olhos arregalados. O mundo desabando ao seu redor, e a única certeza que tinha era que segredos nunca permanecem ocultos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio da igreja era de cortar a respiração. O olhar de Ana se desviou de Luísa e foi até seu noivo, Marcos. E parecia frozen, paralisado. A tensão no ar era tão densa que o murmúrio da multidão aumentou, um misto de espanto e incredulidade. O que mais Luísa estava prestes a revelar? A pergunta permaneceu no ar, como um eco ensurdecedor. O que você está fazendo, Luísa? Ana conseguiu finalmente sussurrar, sua voz trêmula. O rosto da amiga estava avermelhado. O papel que segurava estava amassado entre seus dedos. Era como se ela estivesse em um labirinto de emoções, perdida entre a lealdade e a verdade que não queria esconder. Mas antes que Luísa pudesse responder, um alvoroço fora da igreja chamou a atenção de todos. Som de sirenes. A porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou. As cabeças se viraram e a atmosfera mudara de festa para
pânico em um instante. É a Ana? Um dos policiais gritou, com um olhar preocupado. Precisamos dela! Ana sentiu o coração disparar. O que está acontecendo? Seus pensamentos estavam correndo. O homem misterioso de Lisboa. O que ele fez? A mente de Ana estava em frangalhos. E antes que pudesse questionar mais, os policiais avançaram na direção dela. Senhorita Ana, você é necessária para um depoimento urgente. Não podemos explicar mais aqui. Vamos precisar que você nos acompanhe. O policial tinha um tom firme, mas respeitoso. O choque no rosto de Ana se transformou em confusão e medo. O que mais poderia ocorrer naquele dia que estava sendo marcado por revelações e reviravoltas? A multidão murmurava. O que ela fez? O que está acontecendo? Os olhares eram mistos de preocupação, curiosidade e julgamento. O suor escorria pela testa de Ana e, em um ato reflexo, ela olhou para Luísa. A amiga estava boquiaberta, incapaz de oferecer qualquer respostas. Não, eu não posso ir agora. Meu casamento. Ana tentou protestar, mas sua voz era engolida pelo tumulto ao redor. O que essas sirenes tinham a ver com seu casamento? O que mais Luísa sabia? E o homem misterioso? Marcos finalmente se moveu, tomando a frente. O que está acontecendo? Deixe ela em paz! Sua expressão misturava proteção e uma fúria controlada, mas os policiais não pareciam dispostos a recuar. A cena ganhava contornos dramáticos, e o que deveria ser um dia de felicidade agora estava mergulhado em um misto de desespero e lanterna de segredos. Ana sentia como se estivesse em um pesadelo. O coração acelerado, a respiração presa. Os convidados se afastaram, formando uma barreira, e tantas perguntas sem respostas pesaram sobre seus ombros. O peso do mundo parecia alcançar Ana, e qualquer certeza que tinha sobre sua vida estava se desmanchando como poeira no vento. Preciso ir com eles. As palavras saíram de sua boca como um suspiro, e a aceitação da situação a atingiu. Como se estivesse sendo puxada por um ímã, ela se virou para Marcos, buscando aquele olhar de conforto que sempre teve, mas agora havia apenas confusão e dor nos olhos dele. A fenda se alargando. O que mais poderia ter acontecido que transformava aquele dia em um caos absoluto? Antes que pudesse dar um passo, um estrondo ecoou do lado de fora. Algo ou alguém caiu. Um grito cortou o ar. E Ana sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela olhou para o céu, tentando entender a gravidade da situação. Era aquele homem de Lisboa ou algo ainda mais sombrio? O que mais Luísa escondia? A resposta parecia estar mais próxima do que nunca. Mas a incerteza empoleirava-se na sua garganta como uma pedra. Ama a dúvida, o desespero. O futuro estava escuro e a única coisa que restava era a certeza de que nada seria como antes. A tensão pulsava no ar, como uma tempestade prestes a irromper, e Ana mal podia esperar para descobrir o que o próximo capítulo a aguardava. Ana sentiu o coração acelerar, um ritmo ensurdecedor que ecoava em seus ouvidos. O estrondo do lado de fora era como um sinal do apocalipse. Seus pés estavam grudados no chão. Mas a mente corria a 1000 por hora. O que mais poderia acontecer? Ela olhou para os policiais, para a confusão no ar, enquanto a luz do dia começava a escurecer pela nuvem de incerteza que a envolvia. O que está acontecendo? Gritou Marcos, sua voz quebrando o silêncio nervoso da multidão. Ele avançou, determinado,
mas os policiais se mantiveram firmes, sem ceder. O pavor no olhar de Ana crescia, uma tempestade de perguntas sem respostas. Que homem era esse? O que Luísa sabia? Então, como se a cena tivesse sido ensaiada, uma explosão de som ecoou. Uma janelinha de vidro que se quebrava. O barulho fez o coração de Ana parar por um segundo. A multidão se afastou em pânico e algo ou alguém caiu do céu, despencando como uma pedra. Não! O grito veio de Luísa, sua amiga paralisada em um misto de horror e incredulidade. Ana virou-se e o que viu fez seu estômago revirar. Um homem, vestido de preto, com um olhar fixo e uma expressão de dor excruciante, se levantou, cambaleando. E então ele apontou diretamente para Ana. É você! Você não pode fugir agora! Ele berrou, sua voz ecoando na igreja. Era o homem misterioso de Lisboa. O rosto dela ficou pálido como o vestido que usava. O peso da revelação caiu sobre ela como uma avalanche. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de forma aterrorizante. Quem é você? O que você quer? Ana respondeu, com postura se esvaindo numa mistura de medo e raiva. O olhar dele era intenso, carregando um peso que ela não podia compreender. A multidão murmurava, alguns horrorizados, outros curiosos. Aqueles sussurros pareciam gritos, exigindo respostas. Meu nome é Tomás, e você sabe exatamente o que eu quero. Ele pressionou a mão no peito, como se estivesse tentando conter a dor. Você disse que voltaria, mas nunca voltou. Cada palavra dele socava Ana no peito, ecoando seus próprios medos e segredos. A igreja, que deveria ser um espaço de felicidade, agora era um campo de batalha emocional. Isso é um erro! Eu não tenho nada a ver com você! Ana conseguiu gritar, mas suas palavras pareciam fracas. O olhar de preocupação no rosto de Marcos se transformou em um misto de confusão e desconfiança. Ele começou a entender que havia mais nessa história do que poderia imaginar. Todos aqui precisam saber a verdade, continuou Tomás, sua voz cortando através da tensão. Ana é mais do que você pensa. Ela fez escolhas. E agora alguém vai pagar por isso. Um silêncio trágico invadiu o ambiente. O que ele queria dizer? O próprio ar parecia denso, como se a verdade estivesse prestes a se revelar em um piscar de olhos. As pessoas ao redor começaram a se mover, sussurrando, lançando olhares furtivos para Ana e depois para Tomás, como se tentassem montar um quebra-cabeça invisível. Ana sentiu um nó na garganta. Que escolhas! O que havia feito em Lisboa que poderia levar a toda aquela situação? O peso da culpa se misturava ao pavor. Ela olhou para Luísa, buscando uma explicação, mas encontrou apenas desespero. O clima mudou. O medo formou correntes. E justo quando tudo parecia estar em seu auge, uma sirene mais próxima cortou a tensão como uma faca afiada. A presença dos policiais estava mais intensa, e Ana sabia que precisava decidir. O que quieto no fundo começava a urdir em seus pensamentos. Você não vai arruinar minha vida, ela gritou, finalmente segurando o próprio destino. Marcos se aproximou, segurando-a pela mão, mas o olhar que a amiga deu para ele era de quem desejava mais que proteção. Ela queria respostas, mas a verdade estava mais distante do que nunca, como um filme em pausa. E, ao mesmo tempo, uma pergunta pairava no ar. Que segredos ainda estavam escondidos? A vida de Ana estava prestes a se transformar
de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O rugido da multidão era abafado pelo caos emocional dentro dela. E naquele instante, com o coração batendo na mão e os olhos de Tomás tão fixos, tudo poderia mudar. A única certeza, o que estava por vir, seria muito mais impactante do que ela jamais poderia ter preparado. Ana sentia o coração disparar, o olhar de Tomás fixado nela, como se fosse a única coisa no mundo. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. "O que você sabe de mim? O que mais está escondido?" Ela gritou, a voz tremendo entre a raiva e o medo. Os olhares ao redor se intensificaram. A multidão presa entre a curiosidade e o pavor. "Você não é quem todos pensam que você é", Tomás disparou, o rosto vermelho de emoção. "Você fez promessas em Lisboa, promessas que não cumpriu, e agora vai arcar com as consequências." As palavras dele eram como facadas, cortando o ar quente da igreja. Ana sentiu o estômago revirar. Que promessas? O que ele estava insinuando? "Chega!" Marcos, o noivo, interveio. A voz alta e firme, ele puxou Ana para mais perto, buscando protegê-la. O rosto de Tomás se contorceu em dor, mas Ana viu algo mais nos olhos dele. Desespero? "Quem é você para ameaçá-la assim? Você não sabe nada." "Não sabe? Tudo isso é por causa de você, Marcos. Você se lembrou de algo que eu disse na nossa última conversa. Por que você não me contou?" Tomás virou-se ligeiramente para ele. As perguntas deixaram a multidão em silêncio, o burburinho crescendo como uma onda, e Ana sentiu que o chão se movia sob seus pés. Essas palavras ecoaram em sua mente. O que Marcos sabia? Ela olhou para o noivo, buscando respostas na expressão dele. Mas naquele momento, ele parecia tão perdido quanto ela. "Marcos, o que ele está dizendo?" A dúvida a consumia. O que mais estava oculto entre eles? A tensão estava em seu ápice. E então, como um estalo, uma explosão ocorreu. O barulho ensurdecedor ecoou na igreja, como se o céu tivesse se rasgado. Vidros quebrando. Uma fumaça densa invadiu o espaço, e as pessoas começaram a gritar e empurrar umas às outras em busca de saída. O caos tomou conta, e Ana, paralisada, viu um homem vestido de preto entrar abruptamente pela porta, unido a Tomás na mesma intensidade de energia devastadora. "Você não pode fugir!" O novo homem berrou, sua voz cortando o tumulto. Ana mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Ele avançou em direção a Tomás, e o que ocorreu a seguir fez seu coração parar. No meio da confusão, Tomás puxou uma arma, apontando para o homem que acabava de entrar. "Ricardo, pare! Você não precisa fazer isso!" gritou Tomás, a mão tremendo. A sala gelou. O tempo pareceu parar quando aquela arma brilhou sob a luz fraca da igreja. Todos estavam agora paralisados, sem saber o que fazer. Gritos abafados, lágrimas, o choque predominava. Ana não conseguia respirar. "Quem é esse Ricardo? O que você está fazendo, Tomás?" As perguntas saíam como um sopro, mas não havia respostas. O olhar de Tomás virou-se para ela, uma súplica silenciosa. "Me ajude, Ana. Eles precisam saber a verdade." Nesse momento, Ricardo, o homem recém-chegado, começou a rir. Era uma risada que congelava a espinha. "Você realmente achou que poderia escapar? Eu sei tudo sobre você, e eu não tenho paciência para joguinhos." Ele ergueu a arma, quase despreocupado. O alvoroço na igreja era ensurdecedor. Ana olhou para Marcos, em busca de segurança, mas o terreno sob seus pés estava balançando. O que estava acontecendo? O medo a envolveu como um manto pesado. "O que está acontecendo? O que vocês têm a ver com meu casamento?
O que vocês sabem que eu não sei? A confusão aumentava, e as revelações pareciam ser um labirinto do qual não conseguiria sair. Tomás, ainda com a arma em mão, olhou para o chão. Ana, você tem que entender que existe mais aqui do que um simples casamento. Seu passado está prestes a explodir em suas mãos, ele disse, sua voz falhando. O tumulto aumentava e a tensão era quase insuportável. Ana percebeu que, neste dia que deveria ser de amor, o ódio e os segredos estavam prestes a desferir um golpe mortal em todos eles. E enquanto os ecos dos compromissos falhavam ao seu redor, uma pergunta surgia como um grito. Que verdades poderiam ser mais devastadoras do que isso? No meio do caos, tudo parecia pendurar por um fio. E a única certeza era que nada seria o mesmo a partir daquele instante. O caos dominava a igreja. O som de gritos misturados com a tensão palpável criava um cenário digno de um pesadelo. Ana olhava fixamente para Tomás e Ricardo, seu coração batendo tão forte que ela mal conseguia ouvir o que se passava ao seu redor. — O que você quer de mim? Ela gaguejou, a voz embargada pela adrenalina. — Você não pode escapar de quem você realmente é! Gritou Ricardo, avançando um passo. Mas Tomás o segurou, a arma ainda firme em suas mãos trêmulas. Marcos estava ao lado de Ana, seus músculos tensos, pronto para protegê-la a qualquer custo. Saiam! Não se aproximem! Ele gritou para os policiais, que observavam de perto, prontos para agir, mas sem saber como. O pânico tomou conta da sala. O cheiro de medo permeava o ar. Gritos ecoaram enquanto os convidados tentavam encontrar uma saída, as cadeiras sendo derrubadas como peças de dominó. Mas Ana estava paralisada. O que Tomás e Ricardo queriam dela? E que verdades eles estavam escondendo? Calma, Tomás, Ana disse, tentando captar sua atenção. Me explica, por favor. Mas a fúria do ex-namorado parecia alimentada por algo muito mais profundo. Ana cerrou os dentes, levantando a voz. Se sou eu quem você busca, então diga o que você está fazendo aqui. O semblante de Tomás endureceu. Você pode ter esquecido as promessas que fez, mas eu não. Você vai pagar pelo que fez e precisa escolher um lado agora. Ele gesticulou desesperadamente, apontando a arma para Ricardo. A tensão era tão intensa que parecia ter vida própria. De repente, antes que alguém pudesse reagir, um tiro foi disparado. O som foi como um trovão, fazendo todos congelarem. Mas, ao invés de disparar contra Ricardo, Tomás mirou em outra direção. O olhar de todos seguiu o movimento. E Ana sentiu seu estômago revirar. Ricardo olhou surpreso, mas não foi ele quem caiu. A confusão tomou o lugar da clareza. Tomás estava paralisado, a arma ainda em mãos, os olhos arregalados pela realização do que acabara de fazer. O que eu fiz? Sussurrou, o horror tomando conta de seu rosto. Marcos avançou para encarar Tomás, a fúria nos olhos. Você é um monstro! Ele gritou, o tom veneno. Por que você fez isso? Ela não estava comigo, Marcos. Ela sabia do nosso acordo. Tomás respondeu, mas suas palavras eram apenas um murmúrio confuso. Ana olhou para Luísa, sua amiga, seu refúgio, agora tão vulnerável. O que ela tinha a ver com o que estava acontecendo? O que mais estava escondido? Olhando para Luísa, o corpo dela começou a tremer. Ana, você não pode deixá-lo. Você precisa saber a verdade, murmurou com dificuldade. Estava tudo no contrato. Ela ofegou, os olhos fechando enquanto a vida escapava dela. O mundo de Ana parecia desmoronar. O que Luísa estava dizendo? Um contrato? Promessas? Existia algo que ela não soubesse. O desespero a engoliu e de repente tudo fez sentido. A viagem para Lisboa, o homem misterioso,
Era tudo parte de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. Mais vozes, mais movimento. Os policiais finalmente começaram a agir. Um grito irrompeu da multidão e ela sentiu um puxão no seu braço. Ana, vamos! Marcos a arrastou, mas seu olhar estava fixo em Luísa, agora fria em seus braços. Não, eu não posso deixá-la! Gritou, tentando rejeitar o impulso de se afastar. Mas a verdade começava a se embrenhar em sua mente como uma sombra. O que estava no contrato, Luísa? O que você sabia que eu não sabia? Mas antes que pudesse ouvir mais, forças a puxavam para fora. A realidade se transformando em um pesadelo concreto. O peso da dor a puxava para baixo, e enquanto a luz do dia se apagava atrás dela, uma sensação terrível se apoderou de seu ser. E se ela não soubesse de verdade quem era? E se no final tudo o que acreditava fosse uma ilusão? A vida de Ana nunca mais seria a mesma. E com aquela última verdade pairando no ar, a única certeza que restava era que novos mistérios surgiriam, levando a um abismo mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Ana sentiu o coração disparar, seu olhar fixo em Luísa, que agora estava sem vida em seus braços. O mundo ao redor parecia um borrão, uma confusão de sons e gritos. A dor rasgou seu peito, um eco profundo que a paralisava. A imagem da amiga, tão vital momentos antes, agora coberta por um manto de tristeza, ecoava em sua mente. Luísa, não, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos estava ao seu lado, tomado pela incredulidade. O que está acontecendo? Como isso pode ser real? Ele murmurou, tentando entender a cena. O clima mudara de alegria para um horror absoluto em questão de segundos. O olhar de Tomás parecia vazio, como se ele tivesse perdido a própria alma. A arma tremia em suas mãos. Eu não queria. Não sabia que isso iria acontecer, ele gaguejou, seu tom desesperado. Mas suas palavras eram apenas ecos vazios. Anne preocupava-se mais com Luísa. O peso da culpa quase a esmagava. Por que você fez isso? Por quê? Nesse momento, o sutil murmúrio dos convidados se transformou em um clamor. Uma onda de pânico atravessou a multidão, todos tentando entender como um casamento poderia derreter em tragédia. Os policiais, percebendo a gravidade, começaram a se mover. Um oficial, com uma expressão grave, se aproximou. Senhorita Ana, precisamos que você se afaste. É perigoso aqui. Mas Ana estava paralisada, sem desviar o olhar do corpo da amiga. O que Luísa tentara dizer? O que havia nesse tal contrato? E por que tudo isso parecia tão enredado em seu mundo? Ou então, como se a realidade estivesse desmoronando, algo inesperado aconteceu. O homem vestido de preto, Ricardo, que estava a poucos passos, fez um movimento rápido. Com um sorriso sinistro, ele segurou um pendrive em uma mão e apontou para Ana. Você não entende, não é? O que você fez em Lisboa? Está tudo gravado aqui. E isso vai nos colocar no caminho certo. Os olhos de Ana se arregalaram. O que você está dizendo? Ela balbuciou confusa. A revelação disparada por Ricardo era como uma bomba. Ele só poderia estar se referindo àquelas promessas, aos segredos que ela não lembrava. Tudo começava a se conectar, mas de um jeito aterrador. Você não escape, Ricardo prosseguiu, engrossando a voz. Luísa sabia, e é por isso que ela teve que pagar. Você estava paralisada, como todos aqui. Mas o que eu tenho pode libertá-la, e o que você fez vai custar caro. Ainda encolhida no chão, Ana sentiu a raiva fervilhar dentro dela. Você está mentindo! Luísa não soube de nada, e eu não faço ideia do que está acontecendo. Uma tensão nova invadiu o ambiente.
Os policiais tiveram que se mover. A atmosfera estava pesada e os rostos na multidão estavam em choque e medo. Calma todos, a situação está sob controle, um oficial gritou, mas a maioria não acreditava. Os murmúrios aumentavam, todos buscando compreender os limites do que estavam vivendo. Ana ergueu a cabeça, algo brotando dentro dela. A dor se misturou a um sentimento de coragem. Luísa, não merecia isso. Se você tem algo para revelar, faça agora. Ela respondeu, o olhar desafiador. Ela percebeu que não podia fugir mais. Algumas verdades precisavam vir à tona. Ricardo, a princípio, hesitou. Mas algo em seu olhar mudou. Muito bem, mas não digo isso só para você, Ana. Ele virou-se para a multidão, agora maravilhada e apavorada. Todos vocês precisam saber que Ana não é quem ela pensa que é. O passado dela está manchado com decisões que vão muito além do que podem imaginar. As palavras ecoaram, enquanto uma onda de murmúrios percorria a igreja. O olhar de Marcos se transformou numa mistura de confusão e desconfiança. Ana percebeu que todos estavam ouvindo. E a bombástica revelação que se preparava para ser feita tinha o poder de desferir um golpe fatal em seus laços mais preciosos. Eu não sou quem eu sou? Ana murmurou, a mente rodopiando, sem saber o que esperar. A cada respiração, sentia o chão se abrir sob seus pés. O que exatamente aquele homem havia dito? O que mais estava escondido sob a superfície? Ali, naquele cenário de horror, a única certeza que restava era que a verdade estava à espreita, prestes a explodir em um mar de segredos e mentiras que podiam alterar irrevogavelmente tudo. Ana sentiu um nó na garganta, o olhar fixo em Ricardo. Ele estava com aquele sorriso maligno, como se tivesse apenas começado a revelação. Apenas a verdade pode libertá-la, Ana. O que você fez em Lisboa é muito mais grave do que imagina. Seu olhar se movia pela multidão e a tensão se tornava palpável. Pare com isso, Marcos gritou, segurando Ana pela cintura, tentando protegê-la. Mas Ana ainda estava em choque. E o que era esse contrato? O que mais faltava ser revelado? Ricardo se aproximou, a mão segurando o pendrive como se fosse uma arma. Você acha que tudo isso é sobre amor? Não, é muito pior. O que você fez não é uma simples escolha. É o jogo. E você só agora percebeu que é uma peça dele. O murmúrio se espalhou pela igreja, cresceu como um eco aterrador. Você não pode escapar, Ana. Não agora. O coração dela batia na velocidade da luz. Está mentindo! Eu não sou uma peça! Eu sou apenas uma noiva, tentando ser feliz! O desespero aflorava na voz, as palavras soando como um grito no vazio. Luísa, caída no chão, parecia um pesadelo que nunca acabava. O corpo inerte da amiga a fez sentir um frio na espinha. O que você sabe, Luísa? O que estava no contrato? Ela sussurrou. Mas as respostas não viriam mais. Eu tenho tudo aqui! Ricardo balançou o pendrive, a expressão de satisfação no rosto. Gravações, fotos, Ubo! Sobre o que você fez em Lisboa, sobre o homem que você encontrou. Tudo pode ser revelado a qualquer momento. Ele se virou para a multidão, desafiador. E quem vai acreditar na inocência dela? Marcos se adiantou, raiva fervendo em seus olhos. Não importa o que você tenha. Ana não é a vilã dessa história. Ele estava pronto para lutar. O ambiente estava fervendo de tensão. O horror do que estava prestes a acontecer pairava no ar como um novo trovão. Ana, ainda paralisada, sentiu um arrepio. O que você quer de mim, Ricardo? O que mais você realmente sabe? As palavras saíram, e cada sílaba era carregada de medo. Vamos lá, pessoal!
O que você não sabe vai te devorar. O que você fez pode arruinar mais do que só sua vida. Pode destruir todos aqui. Ele riu, um riso seco e vazio que ecoou como uma declaração de guerra. Então, de repente, um som estrondoso ecoou pela igreja. A porta principal se abriu com violência e uma figura entrou correndo. Era um homem. Não qualquer homem, mas o homem de Lisboa, o misterioso Charles. Ele estava suado, ofegante, com um olhar de desespero. Ana, eu encontrei você! A multidão ficou em silêncio. O mundo pareceu girar. O que estava acontecendo? O que ele fazia ali? O olhar de Ana se encontrou com o de Charles e por um instante o resto desapareceu. Você precisa saber a verdade. Luísa! Charles começou, mas antes que pudesse terminar, Ricardo se virou para ele, a mão no braço de Ana. Quem é você para interromper? O segredo é meu. As palavras de Charles, no entanto, eram como uma onda. Luísa estava envolvida. Ela sabia que você não podia esquecer. O olhar de Ana se apagou. A confusão dominava. O que Charles estava dizendo? Ela fez uma escolha, Ana, que afetou todos nós. O amor não é o que parece. Foi tudo uma jogada. O corpo de Ana tremeu. Fique longe dela. Marcos rosnou, avançando. O pânico crescia. A verdade estava prestes a quebrar como vidro se despedaçando. E, como um golpe fatal, Charles puxou um papel do bolso. Luísa deixou isso antes de morrer. Ela queria que você visse a última verdade. Ele estendeu o papel, mas antes que Ana pudesse pegar, o som de sirenes cortou o ar. A polícia finalmente estava invadindo a cena. O caos se espalhou, empurrando todos. Ana olhou de um lado para o outro, escutando murmúrios e gritos. O que está acontecendo? O medo apertava seu peito. A única certeza é que as respostas estavam mais próximas do que nunca. Mas a confusão continuava a despedaçá-las. O que realmente aconteceu em Lisboa? O que Luísa quis lhe dizer? Quando tudo parecia estar em seu ápice, a vida de Ana ia ser um novo campo de batalha. E ela estava prestes a ser puxada de volta à dor que acreditou deixar para trás. Ana estava em estado de choque. O som da sirene se misturava ao tumulto na igreja enquanto Ricardo, com seu sorriso maligno, balançava o pendrive como se tivesse o poder de destruir tudo. Você não entende, Ana. O que você fez, as escolhas, elas vão voltar para te assombrar. Charles, o homem de Lisboa, avançou, ofegante. Eu não vim para brigar, mas a verdade precisa vir à tona agora. Ele olhou para Ricardo com um desprezo que dava energia à sua determinação. Você não tem ideia do que está fazendo. Ana sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer, Charles? O que é tão importante que você precisa me dizer agora? A confusão a envolvia, como se estivesse tentando respirar em meio à água. Enquanto isso, Marcos, ao seu lado, estava em chamas. Ele se virou para Ricardo. Você não vai ameaçar ela. Não da frente de todos. A tensão entre eles era palpável. Os olhares da multidão se alternavam entre a insegurança e a indignação. Não é uma ameaça, é um aviso. O que está em jogo é muito maior do que esse casamento. Luísa sabia disso. E você, Ana, você precisa se lembrar. O olhar de Ricardo se endureceu. Suas palavras voavam pelo ar, como lâminas cortando a tensão. Lembrar do quê? Ana quase gritou. O pânico borbulhava dentro dela. A última coisa que queria era ser puxada para um passado que não compreendia. O peso da culpa e da incerteza a oprimia. Do contrato, Ricardo levantou o pendrive. A gravação de Lisboa. As promessas. Luísa estava envolvida em algo muito maior do que
todos pensavam. Se você não me seguir, pode ser a última chance que você tem de entender. Oh, Ana teve um estalo, um lampejo de lembranças que nunca voltaram completas. Promessas? Contratos? O que exatamente ela havia se envolvido? E por que Luísa nunca disse nada? Marcos estava cada vez mais agitado. Ana, quem é esse homem realmente? O que você fez em Lisboa? Seu olhar estava agora entre a fúria e o medo. Foi então que, como se o universo tivesse decidido intensificar o caos, a porta se abriu novamente. Um novo homem entrou, alto, com um olhar perturbador. Ele carregava um documento em mãos. Ana! Ele gritou, e a igreja caiu em um silêncio instantâneo. Você precisa saber agora. Quem é você? Ela perguntou, a voz quase chorosa. A sensação de ser observada se intensificou. O estranho se aproximou, o olhar fixo nela, como se estivesse à procura de respostas. Eu sou Miguel, ex-parceiro de Luísa, e eu tenho algo que você precisa ver. Ele estendeu o documento. Esse contrato, ele não é apenas um pedaço de papel, é uma armadilha. Naquele instante, uma onda de emoções a tomou. Armadilha? O que isso significava? O medo e a confusão misturavam-se, e Ana sentiu que o chão começava a desmoronar sob seus pés. O que está acontecendo? O desespero tomou conta dela. Por que tudo isso? E quando todos pareciam absorver a revelação do novo personagem, a igreja, já marcada por dor e confusão, lembrou-se de um outro som. Um clique, o som de uma arma sendo engatilhada. Ana virou-se abruptamente e viu Tomás. Eu não posso deixar isso acontecer. Ninguém pode interferir. Sua voz estava tensa, os olhos cheios de uma emoção que variava entre medo e fúria. Tomás, não! Ela gritou, seus instintos a alertando. Mas não havia tempo. Um disparo ecoou pela igreja, mais estrondoso do que uma explosão. E a visão de todos se despedaçou quando um corpo caiu. Não era Luísa novamente, era Tomás. Ele olhou para Ana com uma expressão de dor e desespero antes de sucumbir ao chão. O caos irrompeu. Gritos ouviram-se enquanto todos corriam. Ana estava paralisada, impotente, enquanto o pulsar da realidade transformava-se em um pesadelo vívido. O mundo parecia ter girado de cabeça para baixo. A verdade que ela supunha estar guardada estava se revelando em pedaços, e no centro dela, uma reviravolta insuportável tinha se instalado. O que tudo isso significava? E, enquanto a multidão se aglomerava em torno de Tomás caído, uma única pergunta surgiu, como um eco ensurdecedor na mente de Ana. O que mais estava em jogo? A única certeza era que as consequências daquelas revelações a levariam a um abismo ainda mais profundo. E a vida, como um todo, nunca mais seria a mesma. O alvoroço na igreja ainda reverberava quando Ana se virou, percebendo que Tomás estava caindo. O coração dela disparava, a mente em uma espiral de pânico. Não poderia estar acontecendo. Enquanto todos desviavam o olhar para o corpo inerte no chão, Ana sentiu um arrepio na espinha e uma frieza na sala. Algo terrível havia se instalado, algo que fazia o ar parecer mais denso. A cena rapidamente escorregou para o caos. Pessoas gritando e correndo em... Os policiais tentavam controlar a situação, mas tudo parecia fora de controle. Ei, fique calma! O oficial da polícia tentou se aproximar, mas seu olhar estava fixo em Tomás. Precisamos que todos se afastem. Ana não conseguia pensar, e medo a dominava. O que está acontecendo? Ela questionou, o coração na garganta. Olhou para Marcos, que estava paralisado, a expressão mesclando confusão e raiva. Marcos, Ele não a ouviu. Ele estava avistando algo nas costas de Ricardo, que estava se afastando. Você? O que você sabe disso?
Marcos gritou, se movendo em direção a Ricardo. O homem tinha um olhar satisfeito, como se tivesse alcançado o que queria. Como se estivesse esperando que todo aquele desenrolar seguisse um plano. Foi isso que você queria, não foi? Ricardo respondeu, mas sua voz estava carregada de um gozo frio. Você queria que Ana ficasse sozinha. Agora ela é a única com as respostas. Ao ouvir isso, Ana se sentiu como um fardo. O que ele estava insinuando? E então, naquele momento, tudo se tornou ainda mais sombrio. Um forte estrondo ecoou da entrada da igreja. A porta principal se abriu com um golpe, e um grupo de homens vestindo terno escuro entrou. Não eram policiais, mas sim uma figura bem conhecida que fez o coração de Ana parar. Edward, seu chefe no trabalho. Você precisa de mim, Ana. Agora! Ele gritou, a voz cortante. A multidão vacilou. Os olhares se deslocaram rapidamente entre a confusão e o reconhecimento. O que ele estava fazendo ali? Embora muitos acreditem que você não esteja pronta para essa responsabilidade, agora você não pode mais escapar. O tempo acabou. Ana sentiu um frio na barriga e seguiu as palavras dele, como se uma revelação estivesse prestes a se desenrolar. Responsabilidade? De que você está falando? O tom dela era briguento, porém hábil, uma tentativa de se manter firme diante de uma verdade que se aproximava. Há muito segredo envolvendo sua vida, e você precisa entender que parte disso não foi sua escolha. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo! O olhar sério de Edward estava agora fixo em Ana. A verdade estava prestes a eclodir. Ana mal conseguiu trocar palavras antes de ouvir um sussurro horrorizado na multidão. Um convidado exclamou, espera, isso não é verdade, ele não é seu pai. As palavras dele penetraram como balas. Uma onda de murmúrios se espalhou. O que estava acontecendo? O pai? Como? Ana sentiu suas pernas fraquejarem. Papai? Ela sussurrou, o mundo girando ao seu redor, como você. Precisamos conversar sobre o que realmente aconteceu em Lisboa, sobre o que você não se lembra. Edward se aproximou, mas antes que pudesse continuar, Ricardo riu. Essa é a chave, o que você julgou ser uma simples viagem. Era um teste, uma armadilha, e agora todos pagarão o preço por isso. A sala mergulhou em um silêncio gelado. Ana estava chocada, lutando para compreender. Nenhuma daquelas palavras fazia sentido. O homem misterioso, Luísa, a traição. Tudo girava de forma íntima, e seus laços pareciam estar se desfazendo. Eu não quero ouvir isso. Olhe, ela gritou, a voz partindo, mas já era tarde demais. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se unir. E a única certeza que restava era que a vida que conhecia estava mudando. O que mais estava escondido? Ao olhar ao redor, sentia que o chão se desmoronava. O que mais estava prestes a ser revelado? O futuro era um quadro em branco, uma tela cheia de possibilidades obscuras. E nada poderia permanecer como antes. Enquanto a agitação na igreja se espalhava como um fogo, Ana sentiu um nó apertar em seu estômago. Tomás, ali caído, deixava um rastro de perguntas sem resposta pairando no ar. Ao lado, Edward a observava com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Ana, você precisa saber a verdade, ele disse, a voz grave ecoando na confusão. Sobre o quê? O que mais eu não sei? Ela exigiu, a frustração e o medo se misturando. O silêncio se instalou quando todos se voltaram para ela, esperando respostas. O olhar de Ricardo, arrogante, apenas intensificava sua fúria. Você não é a vítima aqui, Ana. Sabe muito bem do que está envolvida. Ouvindo isso, Marcos se agachou, próximo a ela. O que você fez em Lisboa? O olhar dele feriu mais do que qualquer acusação.
Havia dor e dúvida nos olhos dele. E Ana se lembrou da promessa que fazia a si mesma. Não deixar que ninguém soubesse sobre sua recente viagem, sobre o homem que mudara tudo. Antes que pudesse responder, Charles, ainda tenso, avançou. Ana, confie em mim. Tudo o que você precisa saber está aqui. Ele levava um envelope, suas mãos trêmulas. Luísa, ela tinha um plano. E esse plano envolvia mais do que você imagina. A agitação na sala crescia, todos murmurando e deixando a tensão mais espessa. Ana olhou para o envelope. O que há nele? A curiosidade a consumia. Era uma porta aberta, uma chance de finalmente entender. Todos nós sentimos seu abraço. Eduardo disse, inclinando-se. E você precisa decidir o que fazer com essa verdade. Ele voltou sua atenção para a multidão. E agora, mais do que nunca, vocês precisam escolher um lado. Ana abriu lentamente o envelope, seu coração batendo forte. Dentro havia fotos, documentos, algo que ligava Luísa a acordos obscuros. Uma leitura rápida revelou que eles estavam todos envolvidos em um esquema muito maior do que apenas um casamento em crise. Os olhares na multidão mudaram, de compaixão para julgamento. De repente, o pânico tomou conta quando Ricardo gritou: "Vocês não entendem! Isso é maior do que todos nós! Se a verdade sair, ninguém estará seguro." Isso fez o coração de Ana disparar. O peso da decisão parecia pesá-la. Ela precisava escolher: expor a verdade e arriscar tudo, ou proteger aqueles que amava, mesmo que isso significasse permanecer em silêncio. Finalmente ela falou, a voz clara e forte: "A verdade vai vir à tona, não importa o que todos pensem. Eu não serei cúmplice de mentiras." O murmúrio na multidão cresceu, então um grito cortou o ar. Era Luísa. Não, uma recordação, mas Ana sentia cada dor como se fosse real. Você pode dizer que é inocente, mas a verdade sempre encontrará um caminho, Edward reafirmou, a voz parecendo distante como um eco. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. Os rostos ao redor dela eram confusos, alguns igualmente ameaçadores. Tomás, mesmo caído, parecia ter uma luz de determinação em seu olhar. Ana, você não pode silenciar seu passado. Ele ainda está aqui. A intensidade da frase revelava um fundo de dor, de arrependimento. Era uma mensagem que ecoava por todos ali. No meio de tudo isso, Ana sentiu uma onda de coragem. Independente do que vier a seguir, eu não tenho mais medo. Ninguém vai calar minha voz novamente. Você pode tentar me silenciar, Ricardo, mas comigo na frente, a verdade será revelada. Os olhares se solidificaram, entrelaçando-se em um consenso inusitado. O prédio parecia vibrar com essa nova determinação. E então, uma luz piscou. A igreja agora ressoava com a certeza de que algo grande estava por vir. A consciência de que a história estava longe de acabar inundava seus corações. Enquanto o caos se dispersava ao redor, Ana viu que já não era uma virgem tímida. Ela era uma mulher decidida a desvendar todos os segredos. Com um último olhar para o chão, onde tudo começara, ela sussurrou a promessa: "Eu vou descobrir a verdade." E com isso, a cena fechou em um silêncio instantâneo. Os convidados deixaram a igreja, mas as conversas, os olhares e as ainda por vir, tudo isso pendia no ar, como uma pergunta sem resposta. Agora, enquanto você se despede desta montanha russa de emoções, é seu momento de agir. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas e as reviravoltas que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
e garantir que mais pessoas descubram essas narrativas impactantes. Comente abaixo suas reações e teorias sobre este final surpreendente e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua participação é fundamental. Não espere.